Um velho conhecido da torcida colorada pode voltar a deixar os cofres colorados mais abastecidos. Quero falar também, gente, sobre um problema que se avizinha com o limite de estrangeiros e novidades para o técnico Roger Machado no gramado do CT Parque Gigante. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero repercutir as últimas informações do Internacional com vocês, né? O Colorado que segue a sua intertemporada no CT do Parque Gigante e se prepara, né, para os duelos que vem aí em relação, né, à Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Eu quero saber como é que estão os teus desafios em casa. Financeiro, né, tá com as contas batendo na porta, ou tá tentando planejar, né, uma viagem, um investimento, não tá conseguindo, a Mais Ágil pode te ajudar. Afinal, eles investem no teu fundo de garantia e você pode, né, antecipar com eles, né? Vai lá, antecipe em menos de 24 horas, o dinheiro que é teu tá guardado, é Mais Ágil, facilita esse processo para você, tá certo? Então chama eles aqui na descrição do vídeo, tô deixando o link do WhatsApp, muito rápido, né, muito tranquilo e você já faz toda a movimentação por ali mesmo, tá certo? Então, Mais Ágil são meus parceiros aqui no canal e oferecem esse conteúdo que vai falar bastante sobre as movimentações do Inter no mercado. O Colorado que nesse momento está observando mais uma negociação na Europa, né? Até porque a gente sabe que o fluxo de caixa do Inter hoje é um problema. O Inter não tem muita grana para investir na janela de transferências. Está aguardando a entrada de recursos para tentar fazer algumas movimentações. E aqui eu incluo, por exemplo, né, a ida do Johnny para o Atlético de Madrid, né? O Inter está em cima dessa negociação, algumas outras situações também. E agora mais uma, que é a possibilidade de saída do alemão, do Real Oviedo, para o Clube León do México. Aliás, né, vale destacar que os dois times pertencem ao mesmo grupo, tá? O grupo Pachuca. Então talvez não seja um montante exorbitante de grana, mas o Inter está observando. Por quê? Porque detém 30% dos direitos econômicos ainda do Alexandre Alemão, lembrando que ele foi vendido, né, no meio de 2023 para o Grupo Pachuca, que tinha como ideia, né, colocá-lo primeiro lá no Real Oviedo e depois, né, ir rodando por alguns times do grupo. Só que no Oviedo ele ficou 2 temporadas, porque ele é simplesmente um ídolo do Oviedo, né? Foi peça fundamental no acesso do Real Oviedo da Série B da Espanha para a elite do futebol espanhol. O alemão, gente, nessa temporada fez 40 partidas, marcou 14 gols e participou também com 4 assistências, né? E a gente viu várias imagens agora, né, quando eles conseguiram o acesso de volta à elite do futebol espanhol, vários vídeos, né, da torcida espanhola exaltando o Alexandre Alemão, e bom, né, feliz que ele tá bem por lá. O Leão, então, está tentando, né, o Leão que joga elite do futebol mexicano, tanto é que esteve muito perto, né, de disputar o campeonato mundial, né, que tá rolando lá nos Estados Unidos, só que o grupo, né, que detém, né, os times teve que escolher, né, entre aquela questão, né, de qual time iria para o Super Mundial e acabou, né, que o Leão acabou ficando de fora desta possibilidade, né? Vocês vão lembrar, Pachuca e Leão, né, estavam nestas discussões, né, e o Pachuca acabou sendo o escolhido, né, esteve disputando o Mundial de Clubes. Então, alemão pode vir a deixar então dinheiro no caixa, né, do Internacional e a gente dá uma olhada nessa negociação. Por outro lado, gente, eu trouxe ontem, ou melhor, hoje pela manhã, a informação de que o Inter está interessado na contratação de 2 meio-campistas. O primeiro, né, o Alan Rodrigues, jogador, né, que pertence ao Argentino Júnior da Argentina, jogador uruguaio de 25 anos, né, tem uma negociação um pouquinho mais concreta nesse momento, e também do Juan Portilla, jogador do Talleres de Córdoba, né, jogador que também está jogando no futebol argentino. E aí, gente, a gente vai para um debate, porque o Inter hoje está operando no limite dos estrangeiros. O grupo do Internacional hoje conta com 9 jogadores que não são brasileiros. Sérgio Rocher, uruguaio, Gabriel Mercado, argentino, Alan Benítez, paraguaio, Bernabé e Brian Aguirre, argentinos, Oscar Romero, paraguaio, Ener Valencia, equatoriano, Carboneiro, colombiano, assim como Rafael Borré. O Inter, se trouxesse os dois, iria a 11. Podem jogar 9 por partida, entre titulares
e reservas em competições da CBF, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Fora isso, né, o Inter pode usar na Libertadores, por exemplo, quando os jogadores quiserem. Se quiser entrar com 11, né, dos estrangeiros, pode. O que não pode é o Inter operar acima, né, do limite em competições da CBF. Eu, sinceramente, acho que o ano é longo, né? Por exemplo, Alan Benítez e Bryan Aguirre são da mesma função, então poderia ser cortado da lista. E aí, a gente não sabe, né, ao certo a questão das convocações, né, das lesões, das suspensões, então eu acho, sinceramente, né, que é um problema, mas não é um problema. Se tem a condição de trazer esses jogadores e eles vão te dar um acréscimo de qualidade, eu não vejo motivo, né, para o Inter não fazer esse investimento. Mas, né, aí vai depender também do cascalho que a direção vai ter na conta e, né, da convicção do departamento de futebol. Para a gente fechar, eu quero trazer duas novidades, né? Afinal, a gente falou ontem aqui, né, sobre o Bruno Gomes, que está no gramado, já se recuperando, né? Ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior no primeiro jogo do ano, lá em Bagé, naquele empate em 2-2 contra o Guarani, e o Inter está projetando 9 meses de recuperação. Então, como essa lesão aconteceu em janeiro, vamos lá, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, estamos entrando nos 6 meses de recuperação já do Bruno Gomes, então mais 3. Agosto, setembro, outubro, né, quando deve voltar o lateral direito / volante, né, do Internacional a atuar, né, ainda terão alguns jogos do Campeonato Brasileiro, a gente não sabe qual vai ser a real condição do Inter nas Copas, né, pode ser que esteja vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, pode, né, mas o Bruno Gomes ainda deve atuar nesta temporada, e o Bernabei também apareceu no gramado ontem correndo, né, fazendo uma transição. É válido destacar que a gente tem 9 dias até o duelo contra o Vitória, né, pelo Campeonato Brasileiro. Então existe sim um mundo onde o Bernabei é relacionado e joga contra o Vitória. E o Inter teria como desfalque Fernando, Vitinho e Bruno Gomes, os 3 jogadores que hoje estão mais alojados dentro do departamento médico, porque não tem uma previsão de recuperação tão rápida assim como tiveram, né? O Rocher, o Carboneiro, o Gabriel Mercado, o Vitor Gabriel. Então são cenários, né, que estão traçando dentro do departamento de futebol. Tá certo, gente? Não esquece de palpitar lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Lembrando que tá rolando o ganho aumentado nos jogos do Super Mundial de Clubes, que começa a decidir, né, os semifinalistas neste dia de sexta-feira, né? Tem Fluminense Al Hilal, tem Palmeiras e também o Chelsea, né, se enfrentando. Depois, né, tem Borussia Dortmund e Real Madrid. Então são decisões, né, que estão rolando aí em torno, né, do Super Mundial e fechando, né, obviamente com o Bayern de Munique e PSG. Para mim o campeão está neste duelo, tá? Mas vamos ver se confirma. Vai lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!